Alô, amigos, tudo bem? Aqui é o Fel Campos, que deu mais um episódio trazendo aqui para vocês uma ferramenta que eu descobri recentemente vendo nos shorts, que é o Running Reality, que é um site que fala um pouco sobre a construção de mapas, mas a construção de mapas não é fazer um mapa do zero, mas sim ter a visualização da expansão de território, que quando você, o world builder, mestre, escritor e escritora, quer falar sobre linha do tempo, construção, impacto, regionalização, expansão, territórios, guerras. Muitas vezes a gente fica imaginando como que seria então uma expansão X ou Y. A gente até pode estudar em história e ver, tal grupo de pessoas, tal população, tal grupo, sei lá o que, desenvolveu, cresceu e foi aquilo lá. Mas às vezes tem uma visualização mais direta, uma visualização um pouco mais temporal dentro da história, às vezes fica um pouco mais fácil. Então nesse site Run Reality você pode decorrer no tempo, ir para frente e para trás, obviamente sendo o limite agora 2024, mas você pode ir correndo no passado para você ver como que foi a mudança territorial de alguma certa nação, de alguma certa população, de algum certo grupo histórico. Então, pessoal, eu estou aqui para vocês. Esse aqui é o site onde você pode perceber que existe toda a conformação política que nós temos hoje. Vocês podem ver muito bem aqui onde nós temos a África, nós temos a América do Sul, a América do Norte, a Europa, a Ásia e tudo mais. Então vocês percebem que tem aqui todas as linhas que mostram essa região, no caso, o país propriamente dito. E é legal porque quando você se aproxima, existe uma certa profundidade territorial que você percebe. Nós temos Portugal, Espanha, Marrocos, Argélia, Egito, Jordânia, e aqui vai e aqui vai. Só que o que é interessante nisso aqui, quando a gente fala sobre principalmente a atualidade, dá para já ter uma ideia do que nós estamos falando. Tanto que aqui nós temos a Irlanda, a Alemanha, a Polônia. Só que o que é interessante a gente brincar é ver mais ou menos como que estava a construção geográfica no decorrer do tempo. Tanto que, por exemplo, se a gente volta 100 anos atrás, a gente já percebe uma mudança muito grande aqui, principalmente na Europa. Nós temos aqui Reino Unido, onde temos a Irlanda junto com a parte da Grã-Bretanha como uma unidade só. Nós temos aqui, como vocês podem ver, o Império Austro-Húngaro. Por quê? 1914, nós já estamos falando sobre o quê? Não muito tempo, mas guerras do mundo acontecendo. O Império Otomânico, a gente tem aqui a dinastia. O legal sobre a República que nós temos da China, por exemplo, com a ocupação dos territórios japoneses nessa ideia. Nós já temos aqui, por exemplo, grupos diferentes como a República e aqui mais, aqui o Butão. É interessante a gente perceber que nós temos na parte da Oceania, que ainda não estava tão forte nessa questão. E você percebe que onde deveria ser, no caso, por exemplo, a Índia, nós temos como a Índia britânica, com algumas separações aqui, e até mesmo a nível da África, onde a gente tem aqui, ó, por exemplo, a França, só que a França protocolada com o Marrocos, a protocolada com a Tunísia, aqui protocolado com a colônia de Gâmbia, colônia portuguesa, onde a gente percebe que, mesmo falando de 1914, ainda existe uma colônia portuguesa com Guiné aqui, onde tem essa mudança. E olha o que é interessante aqui. Você percebe que dentro do território a gente tem diversas mudanças conformacionais que fazem todo sentido na mudança apenas do quê? De no caso, 100 anos. E se a gente for dar mais 100 anos para trás, a gente já percebe que o tamanho do Império Otomano já muda totalmente. E se for pegar o que antes eram colônias europeias na África, nós já temos já o que é o Império do Marrocos, o Império of Sus, nós temos outros grupos diferentes, e aqui as colônias migratórias, onde nós temos aqui, ó, o que representa aqui, no caso, o tráfico negreiro. Indo mais 100 anos para trás, a gente já tem uma outra mudança,
E a gente já percebe aqui, ó, Brasil como colônia, mostrando o quê? Onde realmente era Brasil. Mostrando 1714, indo mais 100 anos para trás. Aqui a gente não muda muito, porém a gente já muda outra coisa, onde o Império Otomano estava aqui, né, brincando na parte de ascensão, onde a gente tem o que antes a China era para cá, expandiu para baixo, ou no caso, regrediu aqui embaixo, aumentando em cima. A gente já percebe diversos momentos onde aqui no Japão estamos no período Edo, antes estava no período Meiji, agora foi aqui no período Edo, indo mais para cá em 1514, onde a gente percebe o quê? E na parte aqui da Índia, onde deveria ser toda a colônia inglesa, por exemplo, já tem outros reinos mais voltados a eles mesmos. E a gente percebe que as colônias portuguesas se mantêm numa posição devido ao quê? A forma de navegação onde os próprios portugueses iam. E a gente percebe aqui. E novamente, quando a gente vem para cá, na Europa, tem essa mudança. Então o legal daqui é que você percebe que indo para trás, a gente consegue ver, no caso, a desevolução no ponto indo mais para trás na história, mas a gente pode pegar, por exemplo, no momento onde surge, no caso, o Império Otomânico, e como que foi a expansão dele. Nós estamos indo para trás para ver essas diferenças históricas, mas a gente pode achar o ponto zero e ir para frente. E ver quanto tempo demorou, por exemplo, para o Império Otomânico crescer num certo ponto. Quanto tempo demorou, por exemplo, para Roma, nós estamos falando de mais ou menos ano 0, ano 3, como que isso cresceu, mudou, se modificou? E o legal de ver essas questões na prática, óbvio que, como estamos falando de um site que tem um grande foco mais nessa questão, a gente vê que aqui não tem tantas informações no quesito dos povos originários. Aqui a gente vê, sim, algumas tribos interessantes, porém não percebe que todos têm uma nomenclatura como forma de... No caso, eles ainda estão evoluindo, mas de qualquer forma, de um ponto geral, é bem legal ver essa distribuição de uma forma geral, de uma forma interessante. E é legal porque ver essa evolução histórica do que acontece dentro dos países e essas mudanças territoriais fazem todo sentido quando você for, no caso, construir o seu mapa no quesito político. Porque o legal disso é, entendendo a linha do tempo bélica, entendendo a linha do tempo tecnológica, a linha do tempo econômica, expansionista, imperialista, colonizadora, isso você consegue criar situações de cultura, situações de sociedade, situações que vão gerando diversos pontos que justificam uma trama. Vocês podem perceber aqui no site, vendo aqui embaixo, vendo no entorno, que você consegue perceber essas modificações territoriais com os fatores de tanto no quesito geográfico quanto no quesito sociopolítico. Indo até um pouco mais para trás, pegando, por exemplo, já o ano de 1000, você percebe que, por exemplo, o que antes era uma Inglaterra, nós temos aqui, ó, a Britânia, aqui dentro, nessa parte. E você percebe que aqui futuramente se torna a Grã-Bretanha, e aqui nós temos reinos diferentes. Nós temos o Reinado of Munster, nós temos o Reinado of Nigel, o Reinado of Strathclyde. Então você percebe que é o Ducado da Boêmia, o Ducado da Bavária. E o legal é que quando a gente fala de ducado, os ducados eles são regiões onde estão, no caso, abaixo de um reino. Só que o ducado corresponde ao reino mais próximo da fronteira, porque o duque tem como principal função proteger os limites do reino. Então, se você percebe que nós temos o Ducado de Saxônia, o Ducado da Boêmia, o Ducado da Bavária, o Ducado do Spoleto, o Ducado de Naupas, o Ducado of Gasnovo, então você percebe que tudo isso corresponde a uma região única, porque tem esse ducado e o Império Bizantino está aqui.
O que antes nós tínhamos o Império Otomânico, que vai surgir futuramente, antes nós tínhamos, e aqui a gente percebe o quê? Que nós temos uma questão de reconquista. E o legal é que o conquista o perde, o conquista o perde, o conquista o perde é muito legal. E quando a gente vai para cá, por exemplo, nós temos como principal forma de identificação as partes onde a galera, no caso os produtores do site, tem mais essa familiaridade, e a gente percebe que o Brasil não tem tantos pontuações aqui, e se a gente for subir na parte da América do Central, subindo um pouco mais para a América do Norte, a gente tem o quê? Alguns estudos mais generalizados da tribo. Mas, Rafa, no caso não seria então talvez uma consideração de ser um site incompleto? Sim e não. Sim, obviamente, porque seria muito mais legal ter o conhecimento mais geral de toda a parte histórica, temporal de todas as situações. Mas se você for imaginar que mapa está diretamente ligado aos fatores sociopolíticos, além da questão econômica de quem construiu o mapa, você percebe muitas questões históricas e intercontinentais e interpaíses devido a essa composição. Por quê? Hoje em dia, nós consideramos que o mapa mais aceito, pelo menos o mapa mais tradicional no papel, é com o Estreito de Greenwich, né? O Estreito não, mas a linha de Greenwich, o meridiano de Greenwich como o principal elemento central, onde para frente é X horas, para trás é X horas, onde fica no meio do mapa. E o outro fator é que você percebe que Greenwich está acima no mapa, ou seja, nós temos um fator histórico de centralização, no caso importância, onde o ponto central 0 se encontra no meio, além de uma superioridade. Porque considerando que o globo ele é uma esfera não existindo meio, porque nós estamos falando de uma esfera, então não existe em cima, embaixo, de direita e esquerda, é tudo uma bola, porque a bola ela muda e essa posição muda a composição. Por que não o marco zero poderia ser, por exemplo, na linha, no caso, onde passa São Paulo, onde passa Nova York, onde passa Moscou, onde passa, por exemplo, o quê? Porque o 00 se encontra no meio do mar. A parte 00 se encontra mais ou menos nessa região. Bem aqui abaixo, que atualmente nós temos o reinado de Nri. Então você percebe que existe sim uma ideia de por que tal coisa é daquele jeito no mapa. Se nós considerarmos, por exemplo, um mapa no ponto de vista de peixes, né, de peixe não um signo, nem no caso, mas sim dos peixes animais, o mapa corresponde simplesmente à borda de onde o mar toca. A parte central do continente não existe, eles nunca foram até lá, não tem como mapear. Então você percebe que o fato de não existir algo aqui, você apenas encontrar alguns grupos aqui, é porque considerando invasões, considerando importâncias, considerando esses fatores, quando quem faz o mapa é isso, ok. Seguindo então um pouco mais para trás, indo agora próximo, por exemplo, ao ano de, vamos pegar aqui ao ano de 14, é interessante porque a África continua aqui com grandes tribos e grandes reinados, que por incrível que pareça, para a galera que não acredita, mas a África ela tem diversas histórias de diversas guerras entre reinos, porque o continente africano ele tem uma parte histórica, social, gigantescamente cabulosa e muito legal. Se por acaso a galera pegasse as histórias que passam lá e parasse um tempo com as histórias medievais europeias e importasse histórias de heróis, de reis, imperadores, conquistadores africanos, nós teríamos uma gama monstruosa de histórias. Então, para a galera que curte uma boa história e está precisando de uma experiência, ou no caso uma referência boa, procure então as histórias de reis, imperadores, divindades, contos, tribos africanas, porque com certeza vocês vão ver um material extremamente riquíssimo e com histórias tão épicas quanto diversas medievais e diversas atuais. Então pegando mais ou menos aqui o ano 14 é interessante porque a gente tem aqui a parte romana bem interessante,
onde nós temos aqui alguns reinos que, por enquanto, a gente percebe que é Roma, como uma forma geral, e os povos bárbaros dentro da composição de uma forma geral. Indo um pouco para trás, no ano de 86 a.C., você percebe essa diminuição, que no caso é esse aumento. E olha que legal, é porque você percebe que os saxônicos estão aqui. Os anglo, né? No caso, quando a gente fala, a língua latina é anglo-saxônica. Olha onde surgiu. Indo até mais 100 anos atrás, nós temos aqui. Indo mais 100 anos para trás, aqui. Mais 100 anos para trás, então assim, olha há quanto tempo, no caso agora os saxãos, a parte anglo já não existe no ano de 500 a.C., mas olha o que é legal. Você percebe que o que grande origem da linguagem que a gente percebe de uma forma geral, principalmente português, espanhol, italiano, que tem toda realmente essa origem anglo-saxônica, a gente percebe que quando a gente fala aqui de 600 a.C., já não existe mais. E quando vai para frente no ano de 500, aqui nós temos saxão, com o ano de 400 surgindo. Então, essa composição teve uma mudança monstruosa que você percebe. E olha aqui, nós temos, no caso, Esparta, seguindo um pouco mais para trás ainda nós temos aqui, mas a gente for indo cada vez mais para trás, a gente vai percebendo, no caso, que alguns territórios aumentam, outros diminuem, alguns casos deslocam. Olha que a gente pega aqui, por exemplo, o Novo Egito, o Império do Novo Egito aqui. A galera Bantu, que tem uma cultura muito legal, até um dia eu vou ver se eu consigo trazer um pouco mais sobre algumas culturas diversificadas aí pelo mundo. E o mais legal é que se a gente começa a ir realmente muito para trás, vocês percebem que o quê? Nós temos um distanciamento entre povos. Porque a gente percebe que a globalização é quando acontece essa interseção entre povos. E se a gente vai indo de 100 em 100 anos, você percebe que tem mudanças tanto no quesito cultural quanto posicional. E o legal é que quanto mais o ano vai indo para trás, mais os grupos vão ficando cada vez mais escassos e também mais fragmentados quanto a posição, um aqui, outro fica aqui, outro fica ali, outro fica lá, outro fica lá. Porque a gente tem, no caso, tanto um mundo gigantesco, considerando um pouco mais a população humana, que vai crescendo aos pouquinhos. E essa interseção e essa interação com o outro vai indo. Tanto que aqui nós já temos já o reino Egito mais na parte mediana da sua história, com 2000 a.C. E você percebe que quando você vai indo para trás, você percebe o quê? Que algumas situações se tornam cada vez mais uma questão cultural. Não uma questão mais do que a gente fala de império, ou reinado, ou essa ideia de construção, no caso social. Nós temos a cultura. Ou seja, nessa região a gente encontra resquícios de pessoas que parecem viver da mesma forma, que já modifica aqui, que já modifica aqui, que já modifica aqui. Mas nós não temos uma estrutura, no caso, social, uma estrutura de cidade, porque nós estamos falando de 3.000 anos antes de Cristo, onde a gente tem, de uma grande forma, grupos nômades. Por isso que a gente vê um gigantesco espaço dizendo aqui se encontra a cultura tal, aqui se encontra a cultura tal, aqui se encontra a cultura tal. Por quê? Por ser nômades, até o momento de você cruzar com outro grupo nômade, que nós vamos ter uma diferença gigantesca, apesar de ser a mesma espécie, apesar também que nós podemos falar de uma espécie Neandertal, uma espécie Homo sapiens, a espécie Homo erectus, mas não vamos entrar nesse ponto. Mas no momento onde você percebe que temos pessoas diferentes, de grupos diferentes, localidades diferentes, biotipos diferentes, você percebe uma justificativa para ter essas migrações, justificativa para ter essas diferenças e justificativa para a gente ter linguagem, costumes,
roupas, trejeitos, apesar de muitas vezes a fisiologia e comportamento podem girar de uma maneira geral, porém a construção histórica está diretamente relacionada ao quê? A isso. E a como isso cresce, como isso desenvolve, como isso interage. Tanto que você percebe que os grandes elementos, até a gente ir subindo, indo bem rápido, vocês podem ir percebendo aqui na parte europeia, onde tem o maior grão de informações, que nós temos no ano 2000. Agora a gente indo para o ano 1000 a.C., já tendo já algumas tribos e algumas culturas já bem estabelecidas. Subindo para 500 antes, a gente já percebe que nós já temos cidades-estado. Subindo mais 500 anos, nós já temos já diversos impérios, diversos reinados e essa ideia e estrutura de poder já bem estabelecida. Virando para o ano mais positivo, né, subindo ao zero, nós já temos reinos, reinados, impérios, chequismos e diversas outras estruturas de poder e ideias de bélicos, ideias de conquista. Subindo mais 500 anos, você já percebe que existe já o quê? A expansão de reinados, a expansão de impérios que vão se criando e vão se modificando, de um engloba o outro. Indo mais 500 anos na frente, já para o ano 1000, nós já temos já essa ideia do reinado, onde temos um principado, nós já temos ducados, nós já temos até em questão de impérios e emirates e reinados. Então você percebe que a estrutura de poder também vai mudando no quesito histórico. E novamente, subindo mais 500 anos, nós já temos impérios, reinados, nós já temos as propostas de colônias, as ideias de conquistas e reconquistas, e aos poucos, em pouco tempo, já para mais 100 anos, você já vai percebendo diversos fatores, onde aqui o reinado, mais 100 anos, nós já viramos essas colônias, no que antes era um reinado daquele país, se tornou no caso, uma colônia mais específica, apesar de ainda existir, como vocês podem ver aqui, ó, o Reino da Sibéria, o Império Austro-Húngaro, que no caso, mais 100 anos, para 2014, já mudou totalmente e tem toda essa conformação. E no caso, indo para agora, onde nós temos atualmente. E o legal é que indo para o Japão, você vai indo para trás da mesma forma, nós já mudamos em 100 anos, já mudamos uma era para a era Taisho. Mudamos mais 100 anos, vamos para o período Edo. Mantendo o período Edo certo tempo, mais 100 anos. Já no caso de 1500, na época que o Brasil estava sendo colonizado, sendo descoberto, nós já tínhamos o Japão como um principal, no caso o período Sengoku, com diversos clãs que dominavam a parte da ilha japonesa. Mais 100 anos atrás você vê que tem alguma certa diferença de quem manda em quem. A diminuição de outro ou aumento de um. Indo mais para 1000, nós vamos diminuindo, indo, por exemplo, o clã Takeda, o clã Tokugawa. Já indo para o ano de 1800, você já percebe que já temos uma outra diferença de ideia, onde talvez aqui, nesse período, pode sim existir pessoas aqui, com certeza, mas não uma unificação, como acontece, por exemplo, aqui nessa dinastia chinesa. Então é legal você ver a evolução que existe histórica entre um ponto e outro, como forma de ver como funciona. Então é legal porque se você escolhe uma região do mundo e vai indo para frente, para trás e vê como isso vai, nós estamos indo de 100 em 100 anos, mas você pega, por exemplo, para ir de 50 em 50, de 10 em 10, e você vai percebendo como as coisas vão mudando e pode colocar até mesmo na sua história. Em 100 anos, quanto tempo o império cresceu, ou quanto tempo demorou para sua decaída, ou do surgimento até a decaída, quanto tempo demorou? Quanto tempo demorou para, por exemplo, uma região cultural se tornar uma outra região cultural? Então eu acho muito legal que, caso você queira brincar, brinque bastante com esse site. Vou deixar aqui o site na descrição do vídeo para você poder ir brincar com ele e dê uma olhada, faça essas brincadeiras, percebam e, obviamente, desenvolvam a sua questão de visão e, obviamente, desenvolva o seu mundo a partir de algumas relações, caso você queira fazer algo muito mais com um quesito mais de autoridade, usando um pouco esses padrões de referência históricas. Então, pessoal, esse aqui foi meu vídeo falando sobre esse site maravilhoso para a gente poder ir brincando um pouco mais. Então, se você curtiu o Rainy Reality,
Deixe o seu like, se inscreve no canal porque vídeo aqui para vocês, trazendo diversas coisas diferentes para deixar os seus mundos fantásticos bem mais legais, com ferramentas, propostas, estudos e até mesmo reflexões de análises, reviews e outros pontos para você poder ver que o mundo à sua volta é uma grande cartela de inspirações para a construção do seu universo. Use e abude das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!